tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje a aula vai ser, top. Então sai daí, porque nós vamos estudar sobre equação de Gauss e divergência nas lentes esféricas. Então, bora estudar, pessoal. Top! Olha só, moçada, você já assistiu a aula sobre construção de imagens nas lentes esféricas? Se você ainda não assistiu ou ficou com alguma dúvida, você volta na aula de construção de imagens e assiste novamente, entende aquelas situações. Lembre-se, tem que saber, tem que estar bem claro na sua cabeça quanto exatamente as posições de cada imagem formada por uma lente e assim por diante. Que inclusive é a mesma coisa que nos espelhos. Então, teoricamente, se você estudou os espelhos esféricos, automaticamente você sabe as características das imagens formadas pelas lentes esféricas, porque é exatamente a mesma coisa. Basicamente, só vai mudar as posições da parte real e virtual de uma lente para um espelho. Assim como a equação de Gauss vai ser a mesma. Nós vamos usar as mesmas características utilizando a equação de Gauss que nós já utilizamos nos espelhos. Nós vamos utilizar também nas lentes esféricas. Então, moçada, basicamente, se você estudou espelhos, se você já sabe a imagem, já utilizou a equação de Gauss, automaticamente você vai saber fazer na parte das lentes também, ok? Nós vamos relembrar algumas coisas, como por exemplo, todo mundo lembra a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu já coloquei aqui só para você não esquecer e tomar cuidado com algumas questões. O P' é a distância da imagem até a lente. O P é a distância do objeto até a lente. E o F é a distância focal da sua lente, ok? Cuidado, moçada, ele coloca assim, distância entre a imagem e o objeto. Distância entre imagem e objeto não é nem P nem P', tá? O P' é a distância da imagem até a lente. O P é a distância do objeto até a lente. Aí, se ele te der a distância entre objeto e imagem, você vai fazer o desenho para ver que distância é essa. Tomar cuidado. Então, você vai utilizar a equação de Gauss, assim como, além da equação de Gauss, você também pode calcular, não esqueça, a respeito da ampliação. E quando nós vamos determinar justamente a ampliação fornecida por uma lente, lembre-se, é exatamente a mesma coisa. A ampliação é o tamanho da imagem divididos pelo tamanho do objeto, ou a ampliação você pode utilizar como sendo menos o P' sobre o P. Qualquer uma dessas duas equações, você vai calcular a ampliação fornecida pela sua lente. E, logicamente, você vai continuar utilizando aquela regrinha de sinal que nós já utilizamos nos espelhos, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa para as lentes, tá? Então, nós vamos fazer algumas anotações aqui, moçada, justamente quanto a estas regras de sinais, que você vai prestar muito atenção quanto a isso, beleza? Primeiro, se a lente for uma lente convergente, você vai anotar aí, se a lente for convergente, lembre-se, o foco é real, a distância focal é positiva. Assim como nós já vimos nas construções das imagens formadas por uma lente convergente e divergente. Assim como, se a lente for lente divergente, você vai lembrar, na lente divergente, consequentemente, a distância focal vai ser negativa. A princípio, eu vou chamar a atenção nessas duas situações. Muito cuidado, porque é muito comum aparecer lentes divergentes. Mais comum do que era aparecer espelho convexo, tá? Então, moçada, na lente divergente, você vai colocar lá, uma lente divergente de distância focal de módulo 30 centímetros. Não vai me colocar esse 30 na equação de Gauss, porque se a lente for divergente, a distância focal tem que ser negativa, não esqueçam disso. Beleza? Então, moçada, e logicamente, as outras características da regra de sinal é igualzinho a espelhos, tá? Então, vai falar, professor, mas eu não lembro. Eu vou colocar aqui, eu só vou preencher rapidinho para que a gente possa analisar. Então, completando o quadro da regrinha de sinal, o que nós temos?
Se a imagem for real, o P' é positivo. Se a imagem for virtual, o P' é negativo. Assim como, se a imagem for direita, a ampliação é positiva. Se a imagem for invertida, a ampliação é negativa. Cuidado! Toda imagem projetada é uma imagem real. Então, quer dizer que ela é invertida. Então, a ampliação tem que ser negativa. Muito cuidado com isso. Uma característica e uma situação bem importante tá lá, tá? Ele fala assim, eu projetei numa parede uma imagem 5 vezes maior que o objeto. Quer dizer que se essa imagem é projetada, ela é real. Se ela é real, é invertida. Então, a sua ampliação não é 5. A sua ampliação é menos 5. Já estou falando para vocês. É o que mais aparece nas questões, é esse tipo de situação. Ele coloca uma imagem projetada 10 vezes maior. Aí o cara vai lá na ampliação e coloca 10. Errou o exercício porque é menos 10. Ok? Assim como, quando a imagem é maior, o módulo, em módulo, a ampliação é maior do que 1. Quando a imagem é igual, em módulo, a ampliação é igual a 1. Quando a imagem é menor, em módulo, a ampliação é menor do que 1. Vai ser 0, alguma coisa. Então eu vou sair um pouquinho da imagem para que você possa dar uma analisada, que é exatamente igual a espelhos nós vamos utilizar em lentes também. Porém, as lentes têm uma situação, uma particularidade que a gente chama de vergência. Bora ver. Então olha só, moçada, quando nós falamos sobre vergência de uma vergência. Ficando louco, cara. Então, quando nós falamos sobre vergência de uma lente, moçada, ou convergência, ou divergência, como ele depende do tipo de lente que ele pode colocar para você, refere-se a quê? Eu vou chamar de divergência porque pega tanto a lente convergente quanto a lente divergente. Refere-se ao desvio da lente. Refere-se ao grau, tem relação com o grau da sua lente, tá? Então, moçada, para que a gente calcule esta vergência, é bem simples a princípio. É o inverso da distância focal. Ou seja, eu quero calcular a vergência, eu vou simplesmente utilizar 1 sobre a distância focal, ok? Lembrando que essa distância focal ela tem que estar em metros, porque aí a sua unidade de vergência, lembra que distância focal é uma distância, já diz o nome, então a unidade é o metro, que aqui nós vamos utilizar em metros, e a vergência, a unidade de vergência vai ser 1 sobre metro, já que é 1 sobre distância focal, que é a mesma coisa que metro é menos 1, que nós vamos chamar de dioptrias, quer dizer, representado por di, essas dioptrias refere-se à vergência da minha lente, que é o inverso da distância focal. Lembre-se, é uma relação inversa. Quanto maior a distância focal da sua lente, menor a vergência. Quanto menor a distância focal da sua lente, maior será essa vergência, maior o desvio, maior o grau da sua lente, ok? Mas o que acontece? Fala, professor, então se eu fizer lá a equação de Gauss e encontrar a distância focal, encontro a vergência. Claro, prestando atenção que lentes convergentes o foco é positivo, então a sua vergência é positiva. Lentes divergentes têm foco negativo, então a vergência vai ser negativa também, a mesma situação. Mas tem uma outra equação chamada de equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes de lentes, para calcular a vergência também, tá? E para utilizarmos essa equação, moçada, olha só, vem comigo. Para calcular a vergência de uma lente através da equação de Rayleigh, vai ser o índice de refração da lente divididos pelo índice de refração do meio que está inserida esta lente, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Está aqui a equação chamada de equação de Rayleigh. Antes de mais nada, vamos por partes. Fala, nossa, professor, não sei que equação é essa. Calma. Vamos por partes. Primeiro, nós já estudamos a respeito da refração, tá? Então, nós já sabemos a respeito do índice de refração, ok? Então, o índice de refração da lente, que nós já sabemos calcular, ele, de maneira geral, ele vai fornecer isso para você, divididos pelo índice de refração do meio, ou seja, refere-se a onde você está usando a lente que você está utilizando, o óculos, por exemplo. De maneira geral, quando é um óculos, moçada, o meio existente é o quê? É o nariz. Não, louco, é o ar, é o que está em volta da lente, é o ar. Então, o índice de refração do meio, o ar, vai ser igual a 1.
Por isso, aí começa a pensar um pouquinho, que nós vimos lá nas construções de imagens das lentes, que eu falei para vocês, a lente convergente e a lente divergente, a borda fina e borda grossa. A borda fina, de maneira geral, é uma lente convergente, mas isso se ela estiver no meio, cujo índice de refração do meio é menor do que o dela. Porque se isso inverter, lembre-se, a lente que converge, borda fina, passa a divergir, e a lente que diverge, borda grossa, passa a convergir. Ela inverte, não esqueça disso, ok? Mas, de maneira geral, a equação de Halley, o índice de refração da lente, ele fornece para você, o índice de refração do meio, de maneira geral, o meio que eu estou utilizando a minha lente é o ar, correto? Menos 1, que é da equação, que multiplica 1 sobre R1, 1 sobre R2. O que é esse R? O R, moçada, refere-se aos raios das faces das lentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, os raios das faces. Por isso que nós tivemos uma aula sobre os tipos de lentes, os nomes das lentes e assim por diante. Não esqueça, moçada, eu vou colocar aqui do ladinho, nós podemos ter esta lente chamada de lente biconvexa, nós podemos ter uma lente chamada de lente bicôncava, nós podemos ter uma lente chamada de lente plano-côncava, nós podemos ter uma lente chamada de lente plano-convexa, nós podemos ter a lente chamada de côncava-convexa e convexa-côncava. Deixa eu só desenhar aqui bonitinho para vocês. Aqui, ó, todos esses tipos de lentes nós podemos ter. E percebam que as lentes, ela é formada por faces. Então, se você olha essa lente aqui, por exemplo, ela tem esta face aqui voltada para mim. E esta face, não esqueça que ela vai ter um certo raio de curvatura, porque ela é uma face convexa. Eu estou olhando para esta face convexa. Assim como se eu olhar para a lente desse outro lado aqui, ó, ela vai ter uma outra face convexa. Assim como se eu olhar para essa lente, ó, esse lado é um lado côncavo, este outro lado é um lado côncavo também. E assim por diante. Então, moçada, o raio da face refere-se ao tipo de lente especificamente que você vai ter. E aí você vai fazer a seguinte associação. Se você tiver uma face côncava, se a face da sua lente for côncava, este raio vai ser um raio negativo, que é o caso. Essa face dessa lente é côncava, essa face dessa lente é côncava, essa face é côncava e essa face é côncava também, correto? Assim como se a face da sua lente for convexa, o raio que ele fornecer para você, você vai usar positivo. Ó, essa face aqui, essa face é convexa, essa face é convexa, essa face é convexa e essa face é convexa. Ah, professor, então ele tem que dizer, ele tem que falar para você que tipo de lente ele estava avisando, ok? E logicamente, se o raio é da face côncava ou convexa, ele tem que falar isso para você no teu exercício. Às vezes eu falo assim, professor, mas pera lá, esse caso aqui, esses dois casos, eu tenho aqui a face côncava, aqui a face convexa, mas o outro lado é uma face plana. E aí? Ah, se a face for plana, o raio, ele valerá quanto? Infinito. O raio é infinito. Você vai falar, professor, mas pera lá, professor. Beleza. Eu vou lembrar disso, mas na hora que eu vou fazer a conta, vai dar ruim para mim. Índice de refração da lente, ele vai fornecer índice de refração do meio. Se for o ar é 1, se for outro meio, ele tem que fornecer para você também. O raio das faces, ele vai fornecer também. Não esqueça que você está achando a vergência em dioptrias, então nem preciso falar para vocês, como eu já mostrei, os raios têm que estar em metros, correto? Eu vou até deixar aqui, ó, pequenininho em preto para destacar os raios em metros. Mas se a face for plana, professor, o raio vale infinito. Quanto que é 1 divididos por infinito? Isso quer dizer que se isto aqui acontecer e você precisar fazer esta conta, 1 divididos por infinito vale 0. É 1 divididos por um número muito grande, que vai dar 0. Aí simplesmente você tira do termo da equação esta parte da conta, ok? Então, moçada, essa equação de Halley, de maneira geral,
Ele é bem fácil de você utilizar, tá? Porque em geral ele coloca todos os termos para você, impede a vergência, ou ele pode pedir a distância focal, acha a vergência inversa da distância focal e já era, beleza? O que pode aparecer também são lentes chamadas de lentes justapostas. Mas aí, a partir do momento que você sabe isso, fica bem fácil. Por quê? Vamos ver. Então, moçada, as lentes justapostas, como eu fiz o desenho aqui, seria você encaixar duas lentes, aproximar duas lentes e encostar uma outra. Mas tem que haver um encaixe, tá? Então, você vai escolher lentes de tal maneira que essas lentes se encaixem, uma parte côncava, convexa, plana, uma outra parte plana e assim por diante. Então, aqui eu coloquei algumas situações, alguns exemplos, onde eu vou encaixar, por exemplo, essa parte aqui côncava com a parte convexa aqui e vou formar uma lente justaposta através de duas lentes. Uma lente divergente e uma lente convergente se estiver no ar, né? Aqui mesma coisa e assim por diante, independente, moçada. A partir do momento que ele pega duas lentes e encaixa essas duas lentes, nós chamamos que nós temos as lentes justapostas, já diz o nome. É eu colocar as duas, postar as duas de maneira justa, ou seja, de maneira correta que encaixe. E aí, quando você pega duas lentes e formam uma lente justaposta, forma uma lente só. Então, bem simples, para calcular a vergência resultante, é só você somar as vergências dessas lentes. Lembrando quanto ao sinal também, tá? E logicamente, se você sabe que a vergência é o inverso da distância focal, assim como eu posso calcular a vergência resultante somando as vergências de cada lente, eu posso calcular a distância focal resultante. Então, a vergência resultante é o inverso da distância focal, que é o inverso da distância focal 1 mais o inverso da distância focal 2, e assim por diante. Beleza? E, em maneira geral, ele vai colocar duas lentes justapostas, vai pedir para você calcular a vergência equivalente, a vergência resultante, só você somar, ou a distância focal. Cuidado, que a distância focal não é você simplesmente somar os focos, é somar os seus inversos aqui, beleza? Faz separadinho, organiza, não esqueça que a unidade da distância focal para a vergência ser em dioptrias tem que ser o metro, ok? Fui claro? Dá uma olhadinha aí, moçada, nessa bela dessa imagem, dessa matéria, porque chegamos aí ao final de mais uma aula. Ah, que alegria, gente! Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitaram bem essa aula. Não esqueça, antes aí desse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga a gente também no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Aqui, onde você já sabe, onde que você sabe? Aqui, na estrada com o próprio. Tchau, gente!